E eu acho que o sentimento é muito de frustração. Não é só sobre como a indústria no geral faz, mas é esse lugar de não se pertencer em lugar nenhum. E é isso, cria realmente essa exclusão da mulher negra. Nós, negros, não somos ensinados a nos sentirmos bonitos, a sermos vaidosos, a nos sentirmos pertencentes. Só eu sinto a dor de ir numa farmácia ou de ir numa loja de cosméticos e não achar algo que atenda às minhas necessidades. E aí, a partir do momento que isso sai da elite, todo mundo quer, porque o que faz talvez ser diferente, ser legal, é a exclusão. Tem uma exclusão, tem um tom de pele que a gente está falando bem assim, olha, isso aqui não é para você. Seja por ignorância, seja por burrice, ou seja por puro preconceito mesmo. As pessoas brancas conseguiram fazer com que os negros duvidassem da sua beleza. Eu acho doentio isso. Eu acho muito estranho que tenham conseguido fazer isso com as pessoas. Tipo assim, só assim eu acho que conseguiriam tirar a dignidade das pessoas negras, assim, tirando tudo que elas acreditam ser bom delas e elas de fato acreditassem que elas eram pessoas inferiores. Porque se tu tem minimamente o teu, né, uma palavra que a gente não aguenta mais, mas o empoderamento, não vai adiante. Meu pai dizia, principalmente meu pai, estudar muito, nunca deixar que ninguém te diminua por conta da cor da sua pele. E aí, por aí nós fomos. E se cuidar. Então, esse negócio do cuidado é algo fundamental na minha vida. O padrão de beleza eram mulheres brancas, né, que se destacavam, principalmente as loiras, eram, né, as mulheres do momento, cabelos lisos, longos, esse era o padrão. E, com certeza, as mulheres negras, por mais que elas se apresentassem bem, não só no âmbito cultural, né, cultas, mas bem vestidas, elas sempre tinham alguém para colocar algo que as diminuísse. Eu sou uma mulher que não era para eu ter autoestima. Eu cresci escutando das outras pessoas que o que eu tinha que ser e que eu só seria feliz, minimamente aceitável, que eu só conquistaria coisas, lugares, relacionamentos, se eu fosse de um jeito. E a maquiagem, ela me mostrou que não era isso, que talvez esse tipo de comunicação me transportaria para um outro lugar. Eu acho que maquiagem é meio que um manifesto para mim. A maquiagem é uma questão social, é um ponto de encontro social hoje em dia, porque a gente precisa da beleza para se identificar, né? E eu falo beleza não é um padrão, não tô falando padrão, é o que a gente acredita ser belo. Quando a gente fala da autoestima de pessoas negras, principalmente de mulheres retintas, a gente vê isso muito associado à estética, porque foi justamente através dela que a autoestima foi tirada. O primeiro batom, o delineado que você faz, a base que você usa, a unha que você pinta. Então, todas essas construções, todos esses signos, eu acho que fazem muito sentido também, me deram coragem para entender a mulher que eu sempre fui, assim, e poder me jogar no mundo, mesmo num mundo tão cruel e violento, poder abraçar a minha identidade. Que nem um psicólogo mesmo. Ele não está preparado para conversar com uma mulher negra. Ele não está preparado para entender que eu vou chegar numa gôndola e eu não vou encontrar meu tom de pele. Que isso me aflige e muito enquanto uma mulher negra para me posicionar no mercado, para eu chegar e conversar com alguém sem estar com a pele acinzentada. No dia do meu casamento, eu fui pro salão, fizeram uma maquiagem em mim, eu cheguei em casa, eu tirei, lavei o rosto e eu mesma me pintei normal e fui. Porque eu estava mascarada, meu rosto estava esbranquiçado, parecia de uma sombra esbranquiçada, um horror. Foi um terror aquele dia. Agora vocês vejam bem, olha, em 80 aconteceu este episódio, e em 2006 ele se repetiu novamente, de uma outra forma. Em 2006 foi o casamento da minha filha. No dia mesmo do casamento, que nós chegamos cedo, a maquiadora falou, mas eu não tenho maquiagem para pele negra. 2006. Aí você vê, né? Foi muito desagradável, né? Minha filha ainda quis
levantar e sair, porque minha filha, ela tem pele clara, porque, né, miscigenado, pai claro, né. E aí eu falei, não, tudo bem, você fica, né, é seu dia, não vamos estragar o seu dia. E eu fui procurar um outro salão para eu fazer uma maquiagem e tal. E foi muito desgastante. São coisas assim que marcam na vida da gente. E aí tem uma outra questão que a sociedade sempre disse o que era bonito e o que não era bonito para uma pessoa preta. Então, por exemplo, durante muito tempo se foi dito que o batom vermelho não era algo legal para mulheres pretas usarem. Até que eles criaram um estereótipo, que foi quem? A nega maluca, que era uma mulher extremamente retinta, com o cabelo muito escuro, e ela usava um batom vermelho imenso, um batom vermelho muito aberto e chamativo. Uma coisa que todas as mulheres pretas já passaram, que é o fato de você estar assistindo televisão e você ver uma propaganda de uma marca até popular e conhecida por um público em grande massa, e você não vê nenhuma mulher preta ou você vê apenas uma. Então eu comecei a entender que realmente a maquiagem era uma coisa que não era pra mim, por mais que eu gostasse. Que o problema do racismo no Brasil é isso, né? O racismo, veja bem, ele é tão sofisticado, ele é tão profundo, ele é tão estrutural, que o racismo cosmético é uma coisa que existe. A exclusão talvez seja a nuance mais escancarada do racismo cosmético, uma vez que a gente não consegue se encontrar ali. Quando a gente não vê a nossa pele sendo representada através de um produto, talvez essa seja a situação mais comum, mas é importante a gente discutir esse tema tendo em vista toda a estrutura que é o mercado de beleza aqui no Brasil e entendendo que ele também foi construído através do racismo. Já começa no atendimento, né, na entrada da loja. Eu já passei por muitas situações onde me incomoda muito, tipo, sempre tem alguém, somente quando é uma loja muito grande, e você fica andando a loja toda procurando um produto para o seu tom de pele. Então você começa a adentrar a loja e vai até o fundo da loja, né? Já começa nesse quesito de que você tem a impressão que tem algum segurança, alguém mais próximo de você, achando que você está andando muito na loja. Então você já entendeu por quê. Aquilo muitas vezes me incomoda a tal ponto que eu acabo até saindo da loja, tá? Um evento também que aconteceu até pouco tempo atrás é que eu fui comprar uns materiais para mim, pro meu tom da minha pele, e simplesmente a atendente me tratou de uma forma. No outro dia eu voltei com outro cabelo, um cabelo mais liso, e aí simplesmente a loja inteira tava tipo, tá, o que você procura? O que você precisa? Ah não, isso encaixa melhor para você. Tem mais assistência quando a pessoa acha que só pelo seu tom de pele você também tem mais poder aquisitivo. Mas eu sei que em muitos momentos, quando eu vou comprar uma base, seja numa loja de cosméticos ou em outras lojas, me oferece uma base que não condiz com o meu tom de pele. Então, às vezes, eu tenho que levar aquela base naquele sentido e comprar uma outra base para corrigir. Então, isso também é uma microviolência. Eu acredito que quando a gente fala de pele, muito dessa resistência, desse mito de pele negra, então de que não precisa de protetor solar, por exemplo, vem muito desse lugar da gente não ter a opção de poder cuidar da nossa pele, ou de autocuidado, ou de se sentir como gente, na verdade. Então, saindo desse lugar da colonização, da escravidão, vindo para os dias de hoje, a gente ainda se dá, assim, se esbarra nesse lugar dos cosméticos não serem feitos pra gente. Então, por exemplo, por conta dos filtros, que alguns são aqui no Brasil ainda aceitos, como o dióxido, ele acaba fazendo esse papel filme branco na nossa pele, que muitas das vezes a gente colocava como realmente uma barreira de proteção. Só que para a pele negra isso é um impeditivo de utilização também, que a gente entende que é uma proteção, mas acaba sendo um impeditivo porque deixa a pele esbranquiçada. Então a pele negra tem um dos maiores indícios de câncer de pele, por falta dessa utilização. E aí se você me perguntar, Arina, precisa se utilizar protetor todos os dias? Para qualquer etnia, não só para pele negra, sim, todos os dias. Por muito tempo, eu não usava protetor solar. E eu tinha na minha cabeça, sei lá, que eu não precisava. Olha, para dizer a verdade, acho que eu fui começar a usar protetor solar com 30 anos de idade. E aí, antes eu passava protetor solar e eu nem percebia que minha pele ficava esbranquiçada.
e segui usando mesmo assim, porque o meu objetivo era só não ficar mais escuro. E eu pensava que era assim, que protetor solar deixava branco e era assim mesmo, nunca tinha parado para refletir. Até que um dia eu encontrei esse protetor solar que não ficava branco, que não ficava esbranquiçado. Mas eu ainda uso, hoje eu uso um protetor solar da La Roche-Posay, que eu adoro e eu consigo encontrar o meu tom de pele. A gente já ouviu bem desse. Ele é ótimo, eu uso direto com cor. Eu gosto bastante, a L'Oréal também traz o Invisible, que é um protetor solar mais fluido e fica realmente invisível em todos os tons de pele, que é necessário falar comigo, porque muitas vezes o pessoal fala que é invisível, mas não fica invisível. Uma das vertentes que eu tenho aqui é educar outros profissionais e não só pessoas de pele negra. Então, dores a gente tem ao não pertencimento, a não tocar na nossa pele, ao não conhecer as nossas patologias, ou seja, que doenças são de pele negra. Essas doenças não são olhadas, então o profissional não sabe diagnosticar. Quando é um skincare, ele não sabe indicar direito, então o paciente demora muito para ajustar esse skincare e às vezes piora a mancha. E esse olhar para a fisiologia básica mesmo, que seria esse contato que muitas das vezes o paciente quer ser escutado. Muitas vezes o dermatologista não chegava de perto para ver, sabe? Ele via de longe, sentado na cadeira e falava assim, não, isso é normal, tá tudo certo. Não me explicava o porquê que ele achava que era normal, sabe? Era só, não, é porque você é negra, né? É normal. Eu já ouvi dizer, não, é muito difícil você ter alguma coisa na pele, você é negra. Então é isso, eles não têm essa preocupação de ter ali o toque com a pessoa, sabe? De chegar e examinar para ver o que é aquilo que está incomodando. Eu acho que é um processo ainda muito longo, mas eu espero do fundo do meu coração que, por exemplo, o protetor solar seja algo que as pessoas consigam entender de fato como saúde. Isso não é nem autocuidado de maneira supérflua. Isso é uma questão de saúde, é como escovar o dente. E nem isso a gente teve o direito de consumir desde que somos pequenas. Eu fico pensando, você tem noção de que talvez nenhuma mulher da minha família tenha ido no dermatologista? Mulheres da minha família talvez tenham ido ao ginecologista porque era o extremo da saúde. E não como a gente tem a oportunidade de ir regularmente. Então isso mexe muito comigo, assim. Por isso que eu acho que ainda é um processo para que a gente consiga chegar no cosmético como a expressão do autocuidado. A mulher negra foi convidada a se sentir inadequada. Seus cabelos foram taxados de sujos, feios e indomados. Você pode pensar que as nossas dores acabaram junto com a abolição da escravatura. Você pode supor que depois da Constituição de 88, quando o racismo foi criminalizado, não existiram mais diferenças no tratamento entre nós e os brancos. Afinal, a lei passou a prever a nossa igualdade. Mas, até hoje, uma lei precisa dizer que nós somos iguais e sem ela estaríamos ainda mais vulneráveis. Afinal, vocês ainda não interiorizaram isso. O mercado brasileiro de cuidados pessoais pode revelar mais sobre a sociedade do que você imagina. Um cosmético é uma forma de expressar cidadania e dignidade. De acordo com o estudo Black Paper promovido pela Avon, 46% das mulheres pretas já deixaram de comprar uma base, um pó ou um corretivo porque não encontraram um tom compatível com a sua pele. Quando nós nos vemos sem qualquer opção, compramos mais de um tom do produto e fazemos misturas na tentativa de atingir a cor perfeita da nossa pele. No fim, a gente acaba consumindo mais. 57% das entrevistadas já tiveram que comprar mais de um tom porque simplesmente não encontraram um produto adequado. Em 2022, a McKinsey descobriu que os consumidores negros têm 3 vezes mais probabilidade de ficarem insatisfeitos do que os não negros com as opções de cosméticos disponíveis no mercado, seja para a pele ou para o cabelo. Os produtos de beleza pensados nas necessidades da pessoa negra frequentemente estavam fora de estoque. Quando estavam em estoque, eram difíceis de encontrar. Só 13% dos respondentes disseram que os vendedores conseguem fazer recomendações informadas para consumidores negros. 83% dos entrevistados preferem consumir apenas marcas de outras pessoas negras. Então eu acho que, sobretudo, as marcas de luxo acabam pecando muito nesses 3 pilares. Primeiro de tudo, um produto bom, com um subtom certinho, ali com uma escala tonal adequada para o subtom daquela pessoa. O atendimento em loja e
a comunicação, que muitas vezes essas marcas não dialogam com esse público aqui no Brasil. E com relação às marcas mais baratas, as marcas mais acessíveis, é aquilo. É difícil a gente ver uma marca hoje de maquiagem que tem loja própria. Elas precisam vender em algum parceiro comercial. E o varejo, foi aquilo que eu falei, às vezes não abraça essa ideia da diversidade por vários motivos. Um deles, claro, é o racismo cosmético. Mas a gente conversando com o pessoal dessa parte, né, do mercado, a gente vê que as desculpas são inúmeras. É espaço que não tem na loja, ou ninguém entra aqui para comprar, ninguém tem interesse, não passa, não entra aqui dentro e tal. O da base não tem. Da base eu não tô. Não veio pra feira? Não. Nem veio. Esse é o mais escuro que tem da linha ou tá disponível? Está disponível. Então o mais escuro pra pele negra seria esse, né? Isso, que temos sim. E aí hoje é muito difícil achar a base que eu quero do tom que eu quero, porque nunca tem essa variedade em loja fixa. Sobre vender, eu sinto que elas nem tentam me vender alguma coisa, porque normalmente não tem. A não ser quando tem, aí elas me maquiam, por exemplo, já fui numa loja, ele me maquiou e o tom ficou tipo muito errado. E ele falou, não, é que seu tom você tem que levar. Mas no geral, elas nem me atendem. Tem algum corretivo lá no negócio? Esse é corretivo, o tom mais serve, tá? Corretivo pra esses pelos tons escuros. Corretivo pra pele negra também. Eles têm esses corretivos aqui. Legal. A gente não aguenta mais ver essa campanha, sei lá, lança uma base para pele retinta e aí vem, porque a mulher preta é a resiliência, porque ela é forte, porque ela... Amor, às vezes a gente só quer ser bonita. É um jogo de espelhos. Então eu consigo me ver naquele lugar ou me projetar naquele lugar de entender, eu posso estar ali, tem uma pessoa como eu. Eu tô vendo corpos como o meu. Quando eu entendi que as cores podiam ser formadas simplesmente pelo amarelo, vermelho e azul, eu entendi que eu podia fazer qualquer tom de pele. E a partir disso eu comecei a fazer alquimias. Porque antes não existia realmente aquela experiência de você ir comprar e testar. Não tinha o que testar. Não tinha. Era visível que não tinha tons para nossa pele. E começou a ter um pouco mais de visibilidade. Eu achei pela primeira vez meu tom de pele em 2020. As mesmas coisas que a gente faz para pele branca, a gente consegue fazer também para pele negra. É só uma questão de colorimetria mesmo. Colorimetria e interesse. O poder, assim, a possibilidade de te permitir se sentir bonita tá na mão da indústria, né? E quando eles fazem isso, eles estão te proibindo, eles estão te vetando a beleza. Não que a beleza seja uma base, entendeu? Mas é a construção, é uma construção. A sociedade, a indústria tá te proibindo de ser bonita. Você não vai ser bonita, não vai ser. Aqui chega o teu limite. Tá todo mundo usando base glow, não tem base glow pra você. Não vai ter. Ponto, acabou. Eu não quero. Não quero, eu preciso ter marcadores sociais. A sociedade está muito apertada para ser dividida. E ninguém quer abrir mão de seus privilégios, né? Então, por isso que eu acredito que tenha uma intenção nisso, assim, muitas vezes. Nem sempre, tá? Mas eu acho que tem vezes que, de fato, a indústria evita fazer com que as pessoas se sintam bem. Por um código social aí, um pacto, né? Esse é o tom mais escuro de contorno da Mari Saad. This is black face paint. This is the darkest shade of the Euphoria foundation. It's out, you guys. Enough. Who's that color? This is the darkest shade. What the shade looks like online, this is what the shade looks like on... This is a bronzer. Pessoas como eu, com o tempo, elas entendem que independente do quanto você tenha ou quanto você represente, para algumas coisas e para algumas pessoas e para alguns momentos, você não vale nada. E eu acho que o sentimento é muito de frustração. E eu sinto, sinceramente, assim, do fundo do meu coração, que não é sobre não ter um produto. E quando uma marca, muitas vezes ela não faz um produto que não é para aquele determinado público, é realmente para aquele público não consumir aquele produto. Mas porque um blush vai custar R$100 e talvez essas pessoas não tenham dinheiro para comprar.
é nítido o quanto esse estereótipo ainda existe de que mulheres pretas, elas não têm acesso, elas não têm dinheiro, elas não têm conhecimento. Eu sinto que essas pessoas, elas não querem se associar a pessoas como nós, porque isso não vai trazer o requinte que aquela marca merece. E o fato é que não há muito esse interesse, né, em reconquistar esse público que tem pele escura aqui no Brasil e que às vezes já até tentou consumir, mas por algum motivo acabou se afastando, ou acabou sendo afastada, melhor dizendo, desse mercado. É burro mesmo, no sentido de tipo, poxa, você tem uma empresa, o seu objetivo é vender o seu objetivo é lucrar, e você está perdendo oportunidades, sistematicamente você constrói toda uma narrativa, uma linguagem, um conceito que exclui consumidores. Para mim não faz sentido. Mais da metade do Brasil, para mim, é uma estratégia, além de racista, muito, muito burra, no sentido mercadológico mesmo. No meu livro, eu até faço uma revisão histórica dos primeiros cosméticos que começaram a ser vendidos aqui no Brasil, direcionados para a população negra. E é muito comum a gente ver, naquela época, na sociedade pós-abolição, a gente vê que a preocupação da indústria cosmética era apagar mesmo os nossos traços e deixar a beleza um pouco mais cívica, um pouco mais apresentável, um pouco mais aceita para a sociedade naquela época. Então era muito comum a gente ver tônicos, a gente ver sabonete também, a gente ver pó de arroz, ou, enfim, qualquer outro produto para maquiar a pele e deixar ela mais clara. Palavras que estavam ali nos anúncios. Apagar, remover, anular a negritude. Mas eu acredito que hoje o racismo cosmético ele se apresenta de outras formas. Usar o contorno dessa paleta aqui, Silk Skin, Borno. Gente, tão causa essa maquiagem hoje. Vimos que não dá certo, né? Vou pegar com outro pincel esse bronzer aqui. Gente, cinza. Vou usar aqui o blush. É muito chato isso aqui. É muito chato. Tentarei esse bronzer aqui. Olha que coisa linda! As cores de lápis que eles me mandaram. Gente, qual negrona vai passar um lápis mais claro que tua boca, mais escuro que eles me mandaram? Fiquei cinza, blush não deu, primer brancos, contorno não existe, bronzer não existe. Não dá, gente. Mandaram direct, falaram que foi um erro lá de dentro, eles mandaram o produto do tom errado e tal. E se eu te contar, meninas, não é a primeira marca que me manda. Que tom de bronze é esse, Ruby Rose? E vou usar o tom 06. Cadê o tom? Meu tom, menina. Vou usar o 06 como bronzer. Ó, esse aqui até que ficou um contorno bem de leve, mas ele tá mais pra contorno do que pra bronzer. Vamos ver se esse bronzer vai dar certo. Não tô cinza. É disso que a gente gosta. Eu fui no evento. Um evento de uma marca enorme, que era o lançamento de uma base. E eu cheguei lá e não tinha base pra mim. Tinham vários maquiadores internacionais, uma bancada, assim. Era um evento para editores de beleza. Nunca ninguém pensou que tinha uma editora de beleza negra. Nunca. E é isso que acontece, sabe? Tipo, é isso que acontecia, isso que acontece muito. Existem as cores, só que eles acham que no Brasil não vai vender. Porque o poder financeiro das pessoas pretas ainda é colocado em xeque, entendeu? O que mais me marcou, eu tava fazendo um curso de maquiagem profissional. E aí eu tô lá fazendo a aula, era dentro de uma escola que faz parte de uma marca conhecida. E aí chegou a hora do contorno. E aí não tinha um contorno para minha pele. Aí a querida da professora virou para mim e falou assim: ilumina mais, porque se você iluminar mais vai destacar. E aí já vai contornar automaticamente. E eu fiquei assim, amada. E aí um adendo. O corretivo não era o corretivo ideal para minha pele também. Então, esse foi um momento muito marcante. E acho que desde a primeira campanha que eu fiz, eu sempre, e hoje assim, graças a Deus, a gente tem profissionais maravilhosos, a gente tem marcas de maquiagem que tem uma cartela de cores muito amplas, mas eu sempre levo a minha base na bolsa, porque eu tenho muito medo de ficar cinza. Quando a gente fala assim, quem que tá fazendo maquiagem para pele negra hoje, né, assim, não são exatamente, a gente não pensa exatamente nessas marcas grandonas, né? A gente pensa nas marcas menores e até nas marcas capitaneadas por pessoas negras, que isso é uma coisa também
muito louca, né, aqui no Brasil. Tipo assim, ter uma marca de beleza é uma coisa cara e difícil, né, porque é um mercado que já é muito saturado, que as pessoas têm hábitos de consumo muito fixados, né, especialmente a massa, né, tá muito associada a esses grupos, né, assim, eles já chegaram, todo mundo já associa, se eu preciso comprar um perfume, se eu preciso comprar um creme, se eu preciso comprar qualquer coisa, você já vai nessas mais commodities. Então, para você furar essa bolha, é super complexo. Eu vejo um avanço em marcas que se propõem a ser marcas diversas, sem falar que são diversas. Eu acho que eu posso começar falando pela linha Bruna Tavares, que além de contratar pessoas como eu para trabalhar com a marca, existe uma cartela, existe uma preocupação em incluir não só nos produtos. Contém 1 grama, com certeza também, eu acho que é uma marca bem legal. Se eles fizerem 3 tipos de bronzer, vai ter bronzer para pele muito clara, para pele média e para pele muito, muito escura. E isso é muito legal. Eu tiro muito o chapéu para as marcas brasileiras que estão se esforçando para fazer essa diferença, para criar uma base que seja acessível, para provar para o mercado aqui dentro que é essa população que vai combater esse racismo cosmético de frente, sabe? Porque é isso, você tem que criar esse produto precisa existir. E para além dele existir, ele precisa chegar até essas pessoas. É difícil a gente falar de marca assim, porque o que eu sinto, algumas sim, elas lideram essa conversa, mas eu ainda sinto que, poxa, sabe aquela marca referência, aquela que quando a gente fala inclusão, diversidade, vem ela na cabeça, eu sinto que ainda elas podem fazer muito mais. Do jeito que tá, eu acho que nenhuma é perfeita, a ponto de eu falar assim, não, essa aqui é referência. Talvez seja referência nisso ou naquilo outro, mas se a gente for ter uma visão 360, eu acho que nenhuma delas entrega 100%. Nacionais, importadas, todas, baratinhas ou mais caras, eu acho que todas têm um longo caminho pela frente. Hoje a gente tem marcas que têm mais de 40 tonalidades de base para pele preta. Mas e os blushes? E os iluminadores? Porque você não faz uma maquiagem só com base. Então, assim, não tem como você concluir um lado e deixar o outro lado desfalcado. As pessoas ainda não entendem que maquiagem é uma forma de expressão e que isso não é futilidade, principalmente quando isso é colocado para mulheres pretas. Tá, vamos lá. Como que a gente revê tudo isso? Eu acho que, primeiro, trazendo pessoas negras para dentro de casa, talvez seja a melhor dica que eu posso te dar. Pessoas negras capacitadas para tocarem essa discussão dentro das empresas. Enquanto a gente não for capaz de tomar algumas decisões, eu acho que isso não vai para frente. Esse da Nina Secrets é o mais escuro que eu tenho. Será que elas têm alguma proposta, algum programa, alguma iniciativa que vete a compra do seu portfólio se for selecionar somente as cores mais claras para vender? Talvez essa fosse uma solução. Ou coloca todas para vender ou não coloca nenhuma. E aí eu falo sobre isso também, que eu acho curiosa essa maneira das marcas organizarem os tons, sendo que a mais clara é sempre a primeira. Inclusive, sendo a primeira a ser lançada, como a gente estava falando aqui, né? Ganhando destaque, ganhando prioridade, ganhando mais atenção, inclusive no lançamento. Então, eu passei esses 13 anos vendo as desculpas mais esfarrapadas, assim, sendo dadas, porque, atrasou, deu problema, a gente vai lançar, vai ficar para depois. São sempre as últimas cores, né, da cartela, nessa ordem numérica, são sempre as últimas cores, inclusive a serem lançadas, a serem entregues para a gente no mercado. Mas é uma maneira curiosa, né, de priorizar até as cores das maquiagens. Eu acho sintomático. Eu acho que isso é um resquício da colonização que, teoricamente, já acabou, entre várias aspas aqui, porque, afinal de contas, o Brasil se tornou um país independente, só que os efeitos dessa colonização a gente consegue sentir até hoje. Quando a gente nomeia uma cor para a pele da pessoa como normal, como correta, como universal, eu acho bem sintomático a gente estar classificando uma cor como essa daqui.
não é branco, esse protetor solar aqui não é branco, ele tem cor, e é essa cor bem clara aqui que vocês estão vendo, tá? E isso daqui para Neostrata é universal. Na sociedade da gente, o povo branco não tende a se entender como um grupo racializado, é como se eles fossem o normal, o correto, o padrão, o universal, entendeu? Quem tem raça é o outro. O outro que tem raça é o povo negro, é o povo indígena, é o povo asiático, mas o povo branco, não, a gente é padrão, a gente é universal. Mais uma vez aqui. Esse é o tom de contorno. Você olhando esse tom de contorno, para o vídeo aí, você acha que esse tom aqui dá certo pro meu tom de pele? Ou você acha que ele é exatamente do tom da minha pele? Esse aqui era o último tom que tinha na cartela, que era o Expresso. Expresso. Ele é praticamente do tom da minha pele. Aí ela lançou mais 2 tonalidades. Cor Toffee e olha a cor do chocolate. Pronto. Olha isso. A primeira cor era o Sunset. Essa era a cor, as 2 cores, as primeiras cores que foram lançadas. Agora ela lançou a cor Golden Hour, Terracota, Sahara. Aqui, gente, dá pra ver na cara. Eu acho que o primordial é isso, é a gente continuar cutucando mesmo eles, porque consumir a gente consome. E a gente é a maioria da população. Então, se a gente não fosse a maioria da população, eles poderiam até usar essa de que não vende, mas vende sim. É o que eles não querem muitas vezes, é fazer o produto pra gente. Hoje eu consigo me achar uma mulher bonita, mas durante muito tempo eu queria ter o meu cabelo liso, o meu nariz mais fino, a minha pele mais clara. E isso não foi uma coisa que minha mãe ou meu pai deixou de falar. Marina, você é linda. Mas a sociedade sempre me colocou como bonita, o cabelo claro, o olho claro. Se a maioria da população se considera parda ou preta, por que esses times não estão em sua totalidade falando pra gente? Marina, mas poxa, teve tanta mudança, agora a gente já tem marcas. Tem, mas a minha preocupação sempre é até quando? E se realmente eles estão falando pra gente. A gente muitas vezes não se sente pertencente de poder comprar um produto mais caro. E aí a indústria, às vezes, não faz pra gente com esse mote de que eles não podem consumir. E a gente pode. Hoje em dia, você consegue financiar um produto de um cosmético caro em 10 parcelas se você tiver um cartão de crédito. Então, assim, acabou essa de que não fazemos porque eles não compram. A mensagem que eu coloco é assim, que elas criam uma relação de amor e de cumplicidade com o seu próprio espelho, olha o espelho aí de novo, que elas aprendam a se respeitar e se amar, como meninas e mulheres negras, amar a sua pele. Isso é muito importante. Independente de que as pessoas falem, elas têm que olhar para o espelho e falar, eu sou bonita, com a cor da minha pele eu sou bonita. Eu gosto muito da minha pele, gosto muito dela, que eu acho ela maravilhosa. Assim, você tem que cuidar, né? Por exemplo, se eu esquecer de passar creme, esquece. Ela resseca muito, mas se eu cuidar dela direitinho, ela brilha muito e eu acho isso fantástico. Gosto muito do meu cabelo também, que eu sempre tô mudando e isso é uma coisa de mim, que eu acredito que, assim, faz parte da minha personalidade, é o meu maior acessório, é o meu cabelo. Eu cocriei muita coisa, eu trabalhei muito para chegar onde eu tô, mas, ao mesmo tempo, eu faço tudo por mim. Mas não é fácil fazer tudo por mim. Eu espero que cada vez mais mulheres pretas tenham acesso a produtos de qualidade, a bons dermatologistas, a um bom convênio, a um bom ginecologista, porque isso é o mínimo que a gente precisa para viver. E não esperem de mim que eu vá ser a pessoa que vai ser o estereótipo do que a sociedade quer. Se eu não fui até agora, amor, agora beirando os 30, um grande beijo. Pode até cortar o documentário aqui.